Portugal, um pequeno reino situado no extremo sul da Europa, lançava-se à conquista dos mundos, quebrando barreiras físicas e psicológicas até então intransponíveis. Da idade dos mundos fechados, dominado por medos e mitos, à idade do mundo em movimento, Portugal esteve na vanguarda. Os portugueses souberam criar e adaptar as melhores embarcações e, dominando ventos e marés, foram os primeiros a chegar à África, Índia, Brasil e Japão. O que é espantoso acerca das explorações portuguesas do século XV ao século XVI é que fizeram com que um pequeno país europeu formasse um enorme império espalhado pelo mundo. E isto só foi possível porque houve embarcações capazes de enfrentar mares nunca antes navegados, vencendo medos e tempestades nunca antes vistas. Mas afinal, que navios seriam esses que permitiram viagens tão extraordinárias? Instituto Superior Técnico de Lisboa. Nuno Fonseca é engenheiro naval e dirige um trabalho de investigação que pretende revelar como seria uma embarcação que fazia as mais longas viagens dos descobrimentos portugueses. Portanto, é evidente que Portugal, nesta altura, dominava a tecnologia de construção naval. Estes navios eram dos mais avançados que faziam naquela altura. Eram tecnologia de ponta. Visto por esse lado, é parecido com o vai-vem espacial. O vai-vem é o melhor que se pode construir na aviação espacial. Da mesma forma, os navios construídos para as descobertas eram os melhores navios da altura. Estamos a falar da utilização de tecnologia de ponta. É o melhor que há em cada momento. Simplesmente uma coisa é ir para o espaço com a parafernália imensa de computadores atrás e com uma capacidade de programação e preparação das viagens que existe hoje em dia, e outra coisa é ir para o mar no século XVI. Era muito mais difícil a vida a bordo dos navios veleiros no século XVI do que viver a bordo do Space Shuttle. Mas qual seria então a principal característica da caravela? Acima de tudo, o que distinguia a caravela das restantes embarcações era o facto de ter vergas oblíquas com velas triangulares, também conhecidas por pano latino. Isto dava à caravela uma vantagem que outros navios não tinham. Que era a vantagem da caravela? A caravela, contrariamente ao que era a navegação tradicional europeia, podia navegar quase contra o vento, isto é, bulinava, como hoje em dia se diz. Em África, ao longo da costa do Saara até à Zona Verde, que era a navegação mais crítica nessa altura e que demorou mais tempo a ultrapassar esse problema, os ventos e as correntes empurram-se quase sempre no mesmo sentido. E, portanto, era relativamente simples ir para o sul. Era muito complicado voltar porque se vinha contra o vento. 1415 marca o início da expansão de Portugal. De Lisboa partem 200 navios, conquistando a cidade de Ceuta, no norte da África. O infante Dom Henrique surge como figura-chave. É a primeira iniciativa no seu desejo de converter muçulmanos à religião católica e de conquistar terras além de Portugal. Numa época em que a tese de Ptolomeu fazia crer que o Oceano Atlântico encerrava em África e o Índico era um mar fechado, em que todos achavam que o Atlântico estava cheio de monstros e alguns acreditavam que as embarcações caíam no abismo porque o mundo acabava ali, os portugueses lançavam-se à conquista desse oceano desconhecido e temido, iniciando a grande epopeia dos descobrimentos. Os portugueses de então possuíam um nível tecnológico muito avançado, principalmente no que diz respeito à tecnologia náutica e à cartografia. O primeiro mapa-mundo rigoroso que existe, que é feito com base nesse levantamento costeiro, feito essencialmente por portugueses, é o chamado mapa de Cantino, de 1502, que na aparência é um mapa moderno. Esse mapa de Cantino só conhecemos hoje em dia por uma razão, é que era um mapa de um espião. O Porto de Lisboa era frequentemente visitado por espiões, enfim, da vizinha Castela, por espiões vindos de Itália, enfim, no caso do célebre Cantino, que conseguiu ter acesso ao mapa padrão português. Portanto, Cantino não era o nome do autor do mapa, mas sim do espião que trabalhava ao serviço de um duque italiano. Nos séculos XV e XVI, os cartógrafos portugueses eram dos mais cobiçados da Europa, fruto dos conhecimentos que iam adquirindo sobre novas terras e do rigor que aplicavam nas cartas. Um outro progresso muito importante de ciência, talvez mais importante ainda que a cartografia, foi a orientação, isto é, saber-se onde é que se estava. Os marinheiros holandeses e ingleses não tinham os navios nem o sistema de navegação que os portugueses tinham. Por exemplo, não conseguiam medir a latitude e os portugueses já o faziam em meados do século XV. E para isso começaram a usar instrumentos de navegação que foram adaptações para o mar
daquilo que já se usava em terra para funções geodésicas. E o primeiro instrumento foi o quadrante. Quadrante, astrolábio náutico e balestilha, instrumentos que os portugueses adaptaram da terra para o mar. A partir da posição da estrela polar ou do Sol, podiam navegar longe da costa, sem se perderem. A navegação que o Vasco da Gama faz o Atlântico Sul é, de facto, uma das navegações mais extraordinárias que alguma vez na história se fez, porque, como digo, foi com certeza a primeira vez que alguém fez uma navegação que não fosse simplesmente a direito durante 3 meses sem ver costa e sem se perder. Implicou com certeza um grande esforço científico anterior e, sobretudo, muita coragem do rapaz de 27 anos, que era a idade que Vasco da Gama tinha. A partir das informações transportadas pelas embarcações portuguesas, artistas europeus passaram a introduzir novos elementos na sua arte. Por exemplo, o próprio Bosch apresenta já nas suas pinturas, muitas delas eivadas num sentimento muitíssimo forte e perturbante de religiosidade mística, apresenta muitas vezes animais exóticos que ele de todo não poderia conhecer numa Europa onde a fauna era dominada pelos pintores, mas que ele tinha conhecimento através de desenhos ou através de descrições dos barcos que chegavam, nomeadamente em primeiro lugar a Lisboa. Ao mesmo tempo que as caravelas e naus avançavam na descodificação do Novo Mundo, a botânica, a zoologia, a linguística, a geografia, a cartografia, a astronomia e a arte foram consideravelmente enriquecidos. A verdade é que, se nós quisermos ser relativamente rigorosos, nós podemos dizer que a globalização não é um fenómeno recente que tenha tido início nas últimas décadas do século XX. A globalização é um fenómeno que arranca no século XV e que arranca exatamente graças ao impulso dos portugueses. Se a Terra existisse há 24 horas, o homem teria chegado a menos de 2 segundos e teria descoberto o planeta em que habita a apenas 7 milésimas de segundo. E para isso, muito contribuíram as caravelas e as naus portuguesas.